Olá pessoal, aqui novamente para falar sobre alguns dos módulos do DSP, né? Hoje nós vamos falar sobre o ADC quanto à resolução de bits. Este ADC ele pode trabalhar com 12 ou 16 bits e o módulo de como que é feita a amostragem, né? Se ela vai ser single ou diferencial, né? Se vai ser um ADC único ou ADC diferencial. Vamos falar primeiro aqui do ADC de 12 ou 16 bits. Conforme aqui anunciado aqui no site do fabricante, né, da Texas, fala que o ADC dele ele pode trabalhar no módulo de 16 bits, no qual ele vai ter 1,1 megasamples por segundo de amostra, para cada canal, né? Como ele tem 4 módulos ADC, que vai dar um total de 4,4 megasamples, né? Mas por módulo é 1,1 megasamples por segundo, ou seja, 1,1 milhões de amostras por segundo. Já no módulo de 12 bits, por canal, ele tem 3,5 milhões de amostras e, considerando os 4 módulos, ele tem 14 megasamples. Então, tem aqui uma diferença entre usar o módulo 16 bits ou 12 bits, né? Então, a gente já vê que tem uma grande diferença. Então, vamos analisar aqui como é que usa e algumas características de usar 16 ou 12. Bom, então se a gente considerar então 12 bits, que ele vai ter 3,5 megasamples por segundo, né? 3,5 mega amostras por segundo a cada módulo, então o tempo de conversão para uma amostra de sinal vai ser aproximadamente 2,85 nanosegundos. Se utilizarmos 16 bits, em um segundo nós vamos ter 1,1 milhões de mega. Na verdade, 1,1 mega dá 1,1 bilhões de amostras por segundo, né? Então, o tempo de conversão vai ser 1 sobre 1,1 mega, que dá 909, aproximadamente 909 nanosegundos. Então, aqui a gente já vê que quando você usa 16 bits, né, você tem um tempo maior para converter, né? Isso é claro porque como esse ADC ele usa, como esse DSP usa o modo de conversão por aproximação, bem, como esse ADC ele é do tipo SAR, que é aproximações sucessiva, como que esse mecanismo funciona? Tem aqui um diagrama, né, que eu peguei aqui da internet, que na verdade ele nada mais é do que você tem um módulo comparador, né? E você tem aqui uma máquina de estados, né? E a cada pulso de clock, né? Vão incrementando a máquina e aí vai fazendo uma comparação. Na hora que chegar próximo no valor a ser convertido, né? Na hora que ele der aqui o threshold, então está pronta a sua conversão. E o valor que tiver aqui na máquina de estados, né? Do comparador do módulo digital é o valor convertido. Então, em outras palavras, a conversão SAR nada mais é do que você pegar o seu valor analógico e comparar com o valor de um módulo digital analógico. E aí você vai incrementando o valor aqui do módulo digital. E aí na hora que eles forem iguais aqui, ou bem próximo, né, vai ter o valor de threshold e aí está pronto a sua conversão. Então, se você usar 16 bits aqui nessa conversão, é lógico que você vai gastar mais tempo, né, do que 12 bits. Então, na prática agora que nós vamos fazer, vamos verificar como que a gente implementa. O 12 bits a gente já vem implementando, né? Vamos ver como implementa o 12 e o 16 bits e ver se realmente dá essa diferença. Bom, para alterar entre a conversão de 12 ou 16 bits, é só a gente consultar aqui o manual de referência técnicas, né? Esse documento. E aqui dentro desse registrador, o ADC CTL2, né? O registrador de configurações 2 do ADC, você vai ter aqui o bit 6, que ele vai indicar a resolução, se ele vai ser de 12 ou 16 bits. Aqui nós vamos olhar posteriormente, que é a saída sim, que é o ADC single ou diferencial. Mas vamos concentrar aqui, ó, 12 ou 16. Como que isso é feito no código, né? Basta então a gente alterar só esse bit.
Aqui tem um código que eu fiz, né? Tem a comunicação, eu não estou usando, eu estou usando só o time e o ADC, né? Configurei um GPIO para deixar o LED piscando e alguns pinos, né? E aqui eu vou utilizar por enquanto o módulo o ADCA. Eu vou comentar um módulo do ADCB, não vou usar, só vou usar esse aqui. Então, se eu for lá, dentro dele, apesar de que a gente usa aqui o Bitfield, o modo de programação Bitfield para configurar registrador, aqui dentro tem uma função que é ela que configura o ADC para nós, né? Nada menos do que essa função faz é configurar esses registradores que estão por aqui, né? Então, para você mudar o tipo de resolução, é só vir aqui, ó, por 16 bits. Então, só isso aqui. Então, nós já temos o nosso conversor, o ADCA, em 16 bits. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma conversão, 2, 3, 4, 5 e 6. Primeiro, eu vou deixar em 12 bits. Então, o que vai ser feito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conversão de 6 canais, né? Que são esses canais aqui, ó, o SOC 0 até o SOC 5, desses respectivos pinos analógicos. E eu vou medir o tempo que vai demorar para fazer essa conversão em 12 bits. Como que eu vou medir o tempo dessa conversão? Eu vou pegar no osciloscópio, como a amostragem do ADC ela é 2 vezes a frequência de PWM, ela vai ocorrer aqui e no meio do pulso do PWM, porque se vocês lembrarem, a gente dispara sempre aqui o ADC, aqui e aqui. Então isso vai ocorrer na metade do pulso do PWM. Então, na hora que o pino setar aqui, foi porque ele entrou no ADC. Não foi o tempo que ele demorou para converter, né? Esse tempo aqui, ó, como que a gente vai medir então? Então, como é que a gente mede aqui o tempo de conversão? Eu vou pegar o meu pulso de PWM, vou marcar o meio dele e vou medir esse tempo gasto aqui, ó, entre o meio do pulso e até a borda de subida ou descida. Esse intervalo de tempo vai corresponder ao tempo de conversão dos 6 canais mais a chamada da interrupção. Então, no código, quando entrarmos no ADC, tá aqui, ó, eu vou medir a hora que esse pino aqui ele vai de 0 para 1, entre o meio do pulso do PWM. Com isso, eu vou calcular aqui esse ΔT. Então, vamos descarregar o código e ver como vai ficar. Então, descarregando o código e executando, já fiz a captura da tela. Então, eu medi aqui o ΔT, o tempo de conversão. Se olharmos aqui, dar um zoom nessa imagem, dando um zoom aqui nessa imagem, a gente vai ver que deu 1,8 microsegundos. O tempo que disparou o ADC até ele entrar na interrupção. 1,8 microsegundos. Se a gente fazer o cálculo aqui, ó, ele gasta 285,7 nanosegundos por conversão. Então, multiplicando isso por 6, daria 1,73 microsegundos. Então, provavelmente aqui, esse 0,27 microsegundo é o tempo de chamada da interrupção. Então, a gente observa aqui que os valores estão bem próximos, bem coerente com o que a gente mediu. Então, tá aí, 1,8 microsegundos. Agora, nós vamos fazer a conversão no modo de 16 bits. Quanto que fica? Aí, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui de novo e vou colocar 16. Vou compilar, descarregar e fazer o mesmo teste. Bom, pessoal, então aqui eu vou mudar 16 bits, né? E tem uma coisa importante que a gente tem que fazer, é que aqui está predefinido a resolução, né? O tamanho da janela para fazer a aquisição do sample and hold, né? O tamanho dela. Então, como ela está antes de eu definir a resolução do ADC, o lugar certo dela ficar seria aqui, ó. Mas como a gente sempre estava usando 12 bits, então não teve problema. Então,
o certo dela ficar é aqui, que eu defino a resolução e depois eu configuro aqui o tamanho da janela para passar para os canais. E aí sim, agora compilo e descarrego para ver quanto tempo que vai gastar e vamos ver o resultado. Bom, então aqui está o resultado com 16 bits, considerando 6 amostras. Então, fazendo um cálculo aqui preliminar, né, pegando o tempo de uma conversão e multiplicando por 6, a gente, mais a chamada da interrupção, então a gente tem que o tempo total tem que dar mais de 5,45 microsegundos. Comparando no osciloscópio, olha quanto tempo deu, 5,6 microsegundos. Então, olha a grande diferença. 6 amostragens para a gente sair de 12 bits para 16, olha o preço que foi pago. Saímos de 1,8 microsegundo e fomos para 5,6 microsegundos. Então, realmente a gente tem que ponderar se vale a pena usar esse conversor no modo 16 bits em nossos projetos. Bem, então vamos ver agora qual que é a diferença, se realmente faz a diferença. Vamos fazer um visual, se realmente dá a diferença entre usar o 12 e 16 bits. É claro que vai ter uma diferença, né? Porque nós vamos ter maior resolução do que o 12 bits, mas aqui a gente quer ver o efeito disso. Então, o que eu vou fazer nesse exemplo? Eu vou usar o ADCA, ele vai estar em 12 bits, e eu vou configurar o ADCB para 16 bits. E nós vamos configurar um 12 e outro 16. E qual que é a ideia disso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter o ADCA, que vai amostrar em 12 bits. E aí eu vou ter um plot que ele vai de 0 a 4095. A mesma forma de onda eu vou injetar no ADCB, só que ele vai estar em 16 bits. E ele vai ser uma onda que vai de 0 a 65.535, né? Então, a gente é evidente que a gente tem um ganho de resolução, né? Mas a gente quer ver qual que é o efeito que isso aparentemente vamos ter. Então, como é que ficou o código? O ADCA, eu deixei os 6 canais aqui, mas eu vou pegar só o primeiro canal, só esse aqui, está em 12 bits. No ADCB, eu vou configurar ele para 16 bits. E aí eu vou usar esse aqui, ó, que vai ser o pin B2, B12, B2, e aqui eu vou usar o pin, o ADC INA 0. Eles vão ser disparados pela mesma fonte, porém, eu só vou deixar habilitado a interrupção do ADCA. Então, mesmo que o ADCB termine a conversão, ele não vai disparar a interrupção, porque só o A que vai disparar. E dentro da interrupção, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do canal A e jogar no ADC1. Está aqui. Aqui tem um ADC2 que não vou usar, mas deixei aqui. Aqui tem um loop while, porque é o seguinte, eu não sei se o ADCB ele terminou a conversão ou não. Como no ADCA eu tenho 6 canais e aqui no B eu só tenho 2, provavelmente já terminou. Mas esse loop aqui é só para garantir que o ADCB terminou. E aí eu vou pegar ele e vou pôr no ADC3. Então eu vou monitorar esse plot 1 e o plot 3. E eles vão ter que estar em 16 bits. E aí vamos ver uma diferença de uma onda para outra. Então vamos compilar e descarregar o código. Descarreguei o código, então aqui está o ADCA, 12 bits, 16 bits, de 0 a 65.535 e aqui a 4.095. Então tá aí. Aparentemente, a gente não vê diferença de uma forma de onda para outra. Então, vamos dar um zoom aqui, né? Mais detalhadamente, se tem alguma
Então a gente consegue ver aqui, ó, que não dá muita diferença entre usar 16 e 12 bits visualmente, né? É claro que isso vai depender do seu projeto. Para esse caso que a gente usa em eletrônica de potência, visualmente aqui a gente vê que não dá tanto efeito usar 12 por 16, né? Então é a mesma forma de onda, né? O mesmo sinal e não tem muita diferença. Então o que a gente tem? Com 16 bits a gente aumenta a resolução, ela aumenta, porém a performance diminui. Já em 12 bits, o que a gente tem? Tem o contrário, tem uma menor resolução e uma performance maior. Você tem um tempo de conversão menor. Mas é claro que isso depende do seu projeto, mas a gente tem uma relação oposta a outra. E aí vem a grande pergunta. Quando que é indicado eu usar 12 ou 16 bits? Isso depende do seu projeto, dos requisitos dele, né? Tem outras coisas que você tem que levar em consideração. Mas aqui do ponto de vista das nossas aplicações em inversores, em eletrônica de potência, eu quero a gente concentrar aqui no caso aqui da nossa onda que a gente geralmente amostra, que é a tensão da rede. Vamos pegar ela como exemplo. A tensão da rede, nós vamos passar no circuito de condicionamento, né? E aí eu vou ter ela aqui, ó, escalonada no valor ADC de 0 a 3 volts. Então tem esse sinal ADC. Então, eu estou injetando aqui um 0 a 3 volts. Então, quem que é esse sinal ADC que eu estou sendo amostrado? Então, o sinal que eu estou sendo amostrado, ele é esse aqui, ó, no circuito de condicionamento. É 1,5, que é o offset, né? Ele está aqui. Mais o valor do ganho que tem o sinal, vezes seno de ômega t, 2πft. Então, este que é o sinal, é descrito por essa equação. Agora, vamos pegar dois pontos aqui. Então, para esse sinal aqui, se eu tiver mostrando 12 ou 16 bits, no 12 bits eu vou ter uma resolução de 3 volts dividido por 4095 de 732 microvolts. Já se eu estiver usando 16 bits, eu vou ter uma resolução de 45 microvolts, né? Então você tem uma resolução maior. Mas vamos ver qual que é a diferença que vai dar nessa onda aqui, se realmente justifica usar o 16 bits. Então, o que eu vou fazer? Como eu estou amostrando essa onda, eu tenho as amostras aqui, né? Esse intervalo de tempo entre uma amostra e outra, ele é o quê? É o tempo de amostragem. E quem que é esse tempo de amostragem? Ele vai depender, se ele estiver casado com o nosso PWM, então ele depende dele. Então ele vai ser o quê? O inverso da nossa frequência de amostragem. No caso, eu estava usando 36 kHz, então vai ser 1 sobre 36. Então esse é o nosso tempo de amostragem. Então vamos pegar duas amostras aqui, ó. A amostra 1 e a amostra 2. Então eu amostrei nesse tempo e a amostra seguinte. Então aqui eu tenho o tempo de amostragem. Então o nosso VADC1 em T1, quanto que ele vale? Então eu vou ter a minha primeira amostra aqui, né? Que eu vou considerar que o tempo dela é 0. E eu vou ter a minha segunda amostra, que o tempo dela vai ser T2, que esse tempo T2 ele vai ser o quê? Vai ser 0 mais 1, 0 mais T sample. Então, se eu considerar que T1 é 0, eu vou assumir que a amplitude aqui ela é 1. Então, fazendo a conta, o VADC no T1 vai dar 1,5 volts. O VADC no tempo T2
fazendo a conta, vai dar 1,5104 volts. Agora vamos achar quem que é o delta VADC. Então, se eu calcular quem que é o meu delta ADC, então o VADC no tempo 2 menos o VADC no tempo 1 vai dar 10,47 milivolts. O que eu quero dizer? Que entre uma amostragem e outra, a tensão na rede ela vai variar 10,47 milivolts no meu ADC. Então, para cada amostra, o VGrid ADC é 10,47 milivolts. Então, considerando uma frequência de 36 kHz de amostragem. Bom, se eu estou com uma resolução de 12 bits, eu tenho 732 microvolts. E na outra, tenho 45 microvolts. Em ambas as amostras, eu tenho que a resolução é muito menor que o delta. Então, quando a resolução ela é muito menor do que a variação do ADC, para esse caso aqui, eu posso considerar 12 bits. Se a resolução ficasse muito próxima desse delta ADC, se no caso eu tivesse uma resolução muito próxima do VADC, eu não ia capturar a variação do sinal. Eu não ia capturar a variação dele. Então, para esse caso, eu teria que diminuir a resolução ou alteraria a frequência de amostragem, né? Então, fica a seu critério. Mas isso é só um indicativo, no caso, na nossa aplicação de inversores, quando que eu utilizaria 12 ou 16 bits, né? Então, aqui está uma prova de que o 16 bits, nesse caso, ele te atende, mas ele é desprezível, né? Você não tem a necessidade. O 12 bits já é suficiente para você usar. E além do mais, que no 16 bits você vai gastar mais tempo para converter, né? Então, essa aqui é o estudo que eu faço para considerar se eu vou usar 12 ou 16. Mas cada aplicação é uma aplicação e aí você tem que levar em consideração outros objetivos. Bem, agora que a gente já viu como usar o 12 ou 16 bits, vamos ver o que é o diferencial. Vamos estar estudando ele. Bem, a diferença entre a entrada single e diferencial é o seguinte. Na saída single, a gente mede a referência, sempre a referência negativa, o nosso GND, basicamente vai ser em relação a esse aqui. Ó. Cada ADC vai ser em relação a esse nível, que é o próprio GND. Já na saída diferencial, você vai estar referenciado a esse pino, que não necessariamente ele é o GND. Então aí você vai medir a diferença entre esse ponto e esse. Na single, basicamente é o ponto A menos o GND. Aqui vai ser o ponto A diferença entre o ponto A e o ponto B, que você vai medir na saída diferencial. Só que no Launchpad, quem que é esse VSSA? Se a gente olhar no Launchpad, ele está interligado no GND. Então, não fez muita diferença. Então, no caso específico aqui do Launchpad, o V diferencial, você vai medir a diferença entre a tensão entre dois pinos. Só que cada pino ele vai estar medido em relação ao terra. Ou seja, você vai ter uma tensão aqui, você vai ter uma tensão aqui que vai ser do ponto A ao GND, e você vai ter uma outra tensão aqui nesse pino, que vai ser o VB
E aí o VDIF vai ser na verdade, vai te dar a diferença entre o VA menos o VB, porque eles já estão referenciados aqui no Terra de como foi feito o circuito. Mas onde que eu faria uma aplicação desse tipo? Bom, uma típica aplicação dessa que eu poderia usar é para medir a corrente IL considerando esse conversor Buck. Então, o que acontece? Eu vou usar um R shunt, né, para mensurar a corrente que passa o IL. A corrente que vai passar no R shunt vai provocar uma queda de tensão. E aí eu vou medir uma tensão antes, com o divisor resistivo aqui, e vou chamar de VA. E vou medir a tensão depois do resistor, com os mesmos resistores aqui do divisor resistivo, né? E o meio eu vou chamar de VB. Então o IL vai estar relacionado por isso. Então para eu medir VA e VB, eu utilizaria, nesse caso, uma entrada diferencial. Então este é um exemplo de como que a gente poderia utilizar. Dá para você medir isso fazendo uma entrada single? Dá, mas também dá para fazer diferencial, né? Então, isso vai também muito do projeto. Existem aplicações que o mais indicado é usar a tensão diferencial. Qual que é um outro caso que a gente pode usar para medir a tensão? É um caso bem prático aqui, que a gente já tem feito, que poderia usar a tensão diferencial. Um outro caso que a gente também poderia implementar a tensão diferencial é nesse caso que eu fiz aqui, considerando esse kit, na qual eu meço a tensão em um dos braços, referenciado ao GND, e o segundo braço também referenciado ao GND. Então, a tensão da rede ela vai ser a diferença da tensão entre esses dois pontos. Então, eu também poderia usar o módulo diferencial para fazer esse cálculo da tensão na rede. Um outro caso também que a gente poderia usar a tensão diferencial é para eliminar ruído. Se eu tiver um circuito que ele estiver circulando ruído na medição, o ruído entra lá no meu circuito de amostragem e volta. Como eu estou medindo o diferencial, o ruído ele é comum. Então, se o ruído é comum, o que acontece? Quando eu fazer o diferencial, ele se cancela. Então, é outra aplicação também que eu posso utilizar a tensão, o ADC diferencial. Bem, então esses aqui são alguns casos que a gente poderia usar e vamos ver como que a gente configurou essa tensão diferencial. Antes eu vou consultar aqui o datasheet, que ele me mostra uma tabela, né? Considerando aqui o manual de referência técnica, o que nós temos? Que quando a gente usa o diferencial, aqui nós tínhamos 16 SOCs, 16 canais. Quem são esses canais aqui? Seriam esses aqui, ó. SOC 0, 1, 2, 3, 4, até o 15. São esses que estão aqui. Isso na saída single. Quando eu escolher a saída diferencial, tanto o 0 quanto o 1 vão ser a mesma coisa. O 0 vai ser o meu ADC INA 0 e aqui o meu ADC INA 1. 2, 3, sempre vai ser assim, ó, 0, 1, par em par, né? 0 e 1, 2 e 3, 4 e 5. Aqui vão ser os pares e o segundo vão ser os ímpares. Então, por exemplo, para esse canal aqui, eu poderia usar o ADC INA 0 e o INA 1. Como que ele ficaria? Então aqui eu peguei um exemplo. Vamos usar duas entradas diferenciais que vão dar 4 pins analógicos. Então eu vou considerar aqui o ADC SOC 0, que ele vai ser o pino 0, que ele vai corresponder ao ADC INA 0, ele vai ser esse aqui, ó. E aqui vai ser o SOC 1, o ADC SOC 1. Opa, escrevi errado aqui, SOC 1.
e ele vai ser esse aqui. E ele vai ser o ADC INA 1. Esse aqui é o ADC INA 1. Então eu estou fazendo o ADC INA 0 menos o ADC INA 1. Cada SOC desse, ele é atribuído a esse ADC Result 0. Então o que eu estou falando? Eu tenho esse ADC SOC aqui, que é o INA 0, e esse ADC aqui é o SOC INA 1. O resultado de cada deles vão estar aqui, ó, nesse ADC Result 0. Com isso, o ADC Result 0 ele vai ser igual ao ADC Result 1. Os dois ADC Result vão ser iguais. E eles vão ser iguais a quem? A diferença de tensão que está entre esses dois pinos, o ADC INA 0 e o ADC INA 1. Bom, isso eu configurei o SOC 0 e o SOC 1. E agora, se eu quiser usar mais, o SOC 2 e o 3. Aí o que eu vou fazer? Eu posso escolher qualquer canal. Sempre tem que seguir essa ordem aqui, ó, 0 e 1. Aí eu vou escolher aqui, ó, no SOC 2 e 3, eu tenho que escolher o par 4 e 5. Então sempre você tem que escolher esse par que está aqui, ó. É sempre esses pares. Eles podem estar em qualquer SOC. Então, eu vou pegar aqui, ó, no SOC 2 e 3. Então, SOC 2 vai ser, eu tenho que pegar o par 4 e 5. Então, ele vai ser o ADC INA 4 e aqui vai ser o ADC INA 5, no SOC 3. E aí, o ADC Result 2, ele vai ser igual ao ADC Result 3, que ele vai ser igual à diferença entre a tensão nesses dois pinos. Bom, e se eu quiser mudar aqui, fazer diferente? Então, eu poderia voltar aqui, ó, e configurar o ADC SOC 0 para o ADC INA 10. E quem que é o par dele? O par dele vai ser o INA 11. Então, aqui o SOC 1 seria o INA 11. Você pode usar qualquer par desse para qualquer SOC. Então, é assim que faz a tensão diferencial. Então, eu vou configurar aqui. Como que eu uso? Eu vou usar aqui agora, no modo, em vez de ser o modo single, eu vou usar agora o modo diferencial. E para usar o modo diferencial, eu tenho que usar 16 bits. E ele vai fazer a diferença entre o ADC INA 0 e o ADC INA 1. Isso para o SOC 0 e para o SOC 1. E para o SOC 2 e 3 vai ser a diferença entre o ADC INA 4 e o ADC INA 5. Então, esse ADC SOC 0 aqui, ele vai ser igual a esse ADC SOC 1. E o ADC SOC 2 vai ser igual a ADC SOC 3. Então, é isso que vai ficar. Bom, mas antes de eu ajustar o código aqui, vamos ver, tem alguns detalhes para discutir ainda. Bom, e olha que interessante como que fica. Se o ADC em positivo, que são os pares, e os negativos são os ímpares. Então, começar aqui embaixo. Se o positivo é igual a 0 e o negativo é igual a 3, que é o último valor da escala, o VDIF vai ser igual a 0. Se os dois forem exatamente iguais, 1,5 volts, eles são iguais a... Se o VDIF, se o negativo for igual a 3 e o ADC INA tiver entre 1,5 e 0, ele vai estar nessa faixa aqui, ó, de 0 a 32.767. Agora, se o negativo tiver aqui nessa faixa e o positivo maior, nessa faixa maior, um vai estar aqui e o outro maior, ele vai estar nessa faixa daqui, ó, de 32.767 a 65.535.
Se o positivo for 3 e esse aqui for 0, ele vai ser igual a 65.535. Então, é isso que funciona. Então, qual que vai ser o nosso experimento hoje? Nós vamos pegar aqui os pinos. Então, se a tensão diferencial ADCI na 0 for igual a ADCI na 1, se as duas forem igual, elas vão estar aqui no meio da escala, 32.767. Então, vamos fazer aqui um experimento, né? Então, aqui vai estar no SOC 0, o INA 0. No SOC 1, o INA 1, que é o primeiro par, que é esse par aqui. Para o SOC 2 e 3, eu vou usar o INA 4 e o INA 5, que é esse par aqui, ó. Tem que ser sempre o par. Vou usar só esses dois. E aí, eu vou configurar aqui que ele vai ser no modo diferencial. E no meu código, eu vou estar aqui medindo o VDIF, que vai ser o result 0, ele é igual ao result 1, que ele vai ser o que? O INA 0 menos INA 1. E o VDIF 2, que ele é igual ao ADC result 2, que é igual ao 3, né? 0 e 1, 2 e 3, que vai ser o INA 4 menos INA 5. Compilo e descarrego, né? Então, vou ficar aqui só com o DIF 1. Então, eu vou colocar os dois para ficarem curto-circuitar. Então, olha aqui o caso. Ele está nesse caso aqui, ó, os dois sendo iguais. Então, olha lá, como previsto. Agora eu vou colocar. Bom, agora eu vou para esse caso aqui, ó. O que eu vou fazer? No ADC na 0, eu vou aplicar 3 volts. E aqui eu vou ligar no terra. Então vai ter que dar 65.535. Olha lá. Exatamente o valor que deu. Agora eu vou inverter. Se eu inverter, se eu aplicar aqui o GND e aqui o 3 volts, eu tenho que dar 0 volts. Então, vamos desconectar aqui e fazer. Então, olha lá, ficou o 0 volts. E aqui, quando os dois são iguais. Então, tá aí a comprovação do modo diferencial. Então, espero que tenha ajudado. Então, até a próxima.